E Vanessa, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e uma ótima atividade para todo mundo. Obrigada, eu que agradeço vocês terem aceito o meu trabalho. É muito bom estar aqui, Mari, é a realização de um sonho. Eu queria muito que a Oficina do Perdão ela estivesse num congresso nacional, e esse foi um pedido meu em 2019, e ele está se realizando 2 anos depois. Então, é muito bonito ter essa abertura para falar sobre perdão e para falar especificamente da oficina. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só... para a gente fazer a apresentação. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Vanessa Matsulait Satuchinei, sou médica da área da saúde da família, especialista em saúde da família, e hoje, atualmente, trabalho no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapetininga. Trabalho na parte de PSF rural. E hoje eu vou falar para vocês sobre a Oficina do Perdão. Eu tive como apoiadores do projeto Ana Paula Klosowski, que está aqui com a gente. Ela é enfermeira numa cidade chamada Inácio Martins, que é onde a gente implantou o projeto. E a Rosana Nascimento, que na época era secretária municipal de saúde de Guamiranga, que é onde o projeto também foi implantado. Então, esses 2 lugares foi onde a gente implantou o projeto da Oficina do Perdão. Mas por que falar de perdão? Por que a gente está num congresso nacional falando de perdão? Porque o perdão, ele é um problema de saúde pública. Não somente o perdão, mas a falta do perdão é um problema de saúde pública. Esse artigo, publicado em 2017 no American Journal of Public Health, um jornal americano de saúde pública, questionando sobre o perdão ser um problema de saúde pública. Mas para demonstrar para vocês o quanto o poder do perdão versus saúde cardiovascular, essa meta-análise publicada em 2018 mostrou para a gente que o perdão ele é sim um fator protetor cardiovascular, melhorando índices de pressão arterial e frequência cardíaca principalmente. Falando um pouquinho agora do perdão em relação à parte de saúde psicológica, essa meta-análise mostrou que a raiva ela é uma reação emocional comum às transgressões, gerando pensamentos negativos, que gera pensamentos ruminativos, porque existe uma retroalimentação dessa raiva e desses pensamentos negativos, gerando um estresse como um todo, tanto emocional, como físico, como espiritual, digamos assim. E esse estresse gera resultados em saúde, que é aumento do risco cardiovascular por aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, aumento de transtornos de depressão e transtornos de estresse pós-traumático. E ele mostrou ainda que existe um risco reduzido de depressão e uma melhora da saúde psicológica quando existe o perdão. Perdoar um ofensor tem o potencial de quebrar ciclos de ruminação e pensamentos negativos. E aqui eu trago uma reflexão. Será que o auto-perdão melhoraria a raiva autodirigida? Por que eu estou questionando isso e trazendo essa reflexão e esse questionamento? Porque essa revisão sistemática, publicada também em 2019, ela mostrou que expressões de raiva autodirigida aparecem em notas de suicídio. E o auto-perdão, ele foi moderador entre a raiva autodirigida e o comportamento suicida. Mesmo aqueles que a raiva externa era adicionada ao modelo. Então, a gente encontrou também nessa revisão sistemática como conclusão que existe associações significativas entre os níveis mais elevados de auto-perdão e níveis de autocompaixão com níveis mais baixos de automutilação e ideação suicida. O que a gente está querendo dizer com tudo isso? Que perdoar diminui índice de suicídio. E para mostrar isso para vocês, esse artigo também publicado recentemente, em 2018,
ele teve como objetivo examinar o perdão como um moderador de depressão e suicídio. E qual foi a conclusão? A conclusão desse estudo foi que o perdão a si mesmo ele é essencial para reduzir os efeitos da depressão e do suicídio. E a autoaceitação e o autoperdão foram fatores muito importantes no desenvolvimento de estratégias de prevenção de suicídio e promoção de saúde. Essa meta-análise mostrou que o perdão ele é universal. E o que significa ser universal? Não depende de nenhuma característica individual ou coletiva, ou seja, não depende de fatores como raça, nível de estudo, idade, orientação sexual ou tipo de emprego. Não depende de nada disso. Ele depende única e exclusivamente de uma decisão. Mas o que é a oficina do perdão? Da onde que veio isso? A oficina do perdão, ela veio de um questionamento. Em 2014 para 2015, eu trabalhei no Hospital de Combate ao Câncer em Curitiba, onde eu me formei. E ali eu vi muita coisa que a medicina não me explicava. Eu trabalhei principalmente na área de cuidados paliativos e emergências oncológicas. E tinha muitas histórias que eu ouvia de muito sofrimento e que eu não sabia o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, eu começo a entrar numa angústia interna muito grande, assim. Então, eu comecei a ficar muito doente. Tive pneumonia nessa época, diarreia tinha quase toda semana, e eu precisava entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E quando eu comecei a entender o que estava acontecendo com o meu corpo, eu estava tentando entender o que estava acontecendo com a minha alma. Eu tinha tantos questionamentos internos que a medicina tradicional não estava me trazendo essas respostas. Então, questionei tanto a vida e a morte, que em 2016 eu encontrei algumas dessas respostas no curso básico de cura prânica e Arhatka Yoga. O que é a cura prânica? O fundador da cura prânica foi mestre Choa Koksui, um filipino de descendência chinesa, engenheiro químico de formação e filantropo. Ele desenvolveu técnicas de cura pela energia sutil, e ele coloca o perdão como um dos pilares de amadurecimento espiritual. A cura prânica, ela traz técnicas meditativas avançadas também, tendo a meditação dos corações gêmeos como carro-chefe da cura prânica. A meditação dos corações gêmeos, o mestre Choa usa a oração de São Francisco de Assis para abençoar o planeta Terra e abençoar todos os viventes do planeta Terra. É uma meditação avançada e que trabalha com energia sutil. Isso é basicamente a cura prânica. E foi no curso básico que eu aprendi sobre perdão e que eu fiz a primeira vez a meditação do perdão. E quando eu fiz a meditação do perdão, me trouxe um alívio tão grande de todos os meus questionamentos, de toda a minha angústia sobre a existência humana, a existência da morte, a existência do sofrimento humano, que eu entendi. Eu entendi que ali estavam me mostrando o poder de cura do perdão, a cura da humanidade, a cura do alívio do sofrimento. E em 2016, quando eu fiz o curso básico, eu estava trabalhando nessa cidade, Nova América, chamada Distrito de Itápolis, interior de São Paulo. E eu comecei, depois que eu entendi que o recado foi me dado, que o perdão era um processo de cura, eu comecei a praticar isso dentro de consultório, com os pacientes que me davam abertura quando eu fazia abordagem da espiritualidade dentro de consultório. E quando eu percebia que existia um sofrimento de alma e que o perdão podia ser um processo de cura, a gente fazia a abordagem do perdão dentro de consultório. E eu notei que os pacientes começaram a melhorar muito a sua qualidade de vida e a aderência ao tratamento, principalmente. Hipertensos, diabéticos, pacientes com asma, DPOC, eles começaram a ter menos exacerbações e começaram a frequentar menos o posto de saúde, trazendo uma frequência mais espaçada de consultas médicas, o que foi muito interessante esse resultado. A minha agenda começou a ficar bem cheia, assim, porque o boca a boca a gente fala que é a melhor propaganda. E aí os pacientes começaram a agendar a consulta simplesmente para saber o que era a oficina. Ah, doutor, eu vim aqui fazer aquele negócio diferente que você faz lá que me falaram que é bom. E aí a gente começava a fazer a oficina e as pacientes começaram a melhorar e a gente notou também melhor na decisão de saúde. Então, eles tinham melhores decisões em relação à atividade física. Essa foto é de um projeto chamado Caminhada do Bem, que a gente acabou implantando lá
porque como a oficina era feita dentro de consultório, então a gente não tem fotos autorizadas dos pacientes que praticaram. E em 2017, fui parar em Inácio Martins, numa cidade fria no interior do Paraná. Diz que é a cidade mais alta do Paraná, é frio para dedéu. E ali encontrei uma pessoa muito especial que se chama Ana Paula, é essa moça aqui, que deve estar presente por aí com a gente. E a Ana Paula foi a minha enfermeira na época, a gente trabalhou junto no ano de 2017 nessa cidade, a gente fazia PSF rural ali, a gente fazia 5 PSFs, então era bem corrido, e é do jeitinho que a gente gosta, né, Ana? Aquele vucu-vucu. E foi muito interessante o trabalho que a gente fez ali. Por quê? A gente tinha que fazer, era obrigatório do currículo, fazer coisas extras curriculares, não apenas atendimentos individuais na área. E aí a gente começou falando aqui nessa foto aqui, falando sobre pressão alta, diabetes, e depois eu comecei a perceber que no frio existia muita exacerbação de DPOC e asma, e eu entendi que na verdade era só porque eles não sabiam usar bombinha. Então fizemos uma palestra especificamente ensinando os DPOC e os pacientes que tinham DPOC e asma a usarem a bombinha. E aí teve um dia que eu cheguei para Ana e falei, Ana, meu coração está pedindo mais. Eu tô angustiada, meu coração tá pedindo mais. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, vamos fazer um negócio diferente. Eu tenho um projeto chamado Oficina do Perdão, vamos fazer? A Ana, eu lembro até hoje o olhar que ela deu para isso. Ela brilhou o olho de um jeito e falou assim, vamos fazer. E aí a gente montou um projeto chamado Corpo, Mente e Alma, em que a gente começou a fazer palestras falando sobre coisas da vida, sobre gratidão, sobre esperança, sobre o poder do abraço. Essa menininha aqui é uma menininha muito especial, que ela participava de todas as oficinas, assim, ela participava de todos os encontros, era a única criança, obviamente, porque a mãe dela queria participar, então levava ela junto, e não tem restrição de idade a oficina. E aí foi muito legal. E depois a secretária de saúde ficou sabendo do que a gente estava fazendo lá e chamou a gente para fazer o projeto, na verdade, para todas as equipes de saúde. Então, a gente acabou falando sobre perdão entre os trabalhadores, entre as equipes de saúde, como melhoria das relações interpessoais entre as equipes de saúde de Guamiranga, de Inácio Martins, desculpa. Por que Guamiranga? Porque no final de 2017 acabei recebendo uma proposta para trabalhar em Guamiranga, então voltei mais próximo da minha família que mora em Prudentópolis. E ali em Guamiranga comecei a trabalhar em agosto de 2017. Em setembro tivemos 3 tentativas de suicídio na área onde eu trabalhava. E não pude fechar os olhos para esse tipo de demanda. Cheguei para a secretária de saúde, a Rosana, na época, e falei, Rosana, eu tenho esse projeto e eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas dessa área. Vamos fazer? E aí, e foi muito legal, porque por onde a oficina passou, a gente não teve empecilhos para a implantação do projeto. Porque toda vez que a gente falava sobre o perdão e a gente ia pesquisar na literatura sobre o perdão, a falta do perdão ser um problema de saúde pública, o projeto ele sempre foi abraçado, tanto pelos gestores quanto pela população e pela comunidade, que se sentia mais próximo da equipe de saúde, tendo uma melhoria da qualidade de vida em relação nesse sentido. 2 pessoas das 3 tentativas de suicídio começaram a participar desse projeto. 6 meses depois, como terapia adjuvante ao tratamento psiquiátrico, eles tiveram diminuição dos pensamentos ruminativos e não tinham mais ideação suicida. Eles não tinham mais pensamentos de morte. E foi um resultado não esperado que a gente obteve em relação à oficina. O número é pequeno, mas a gente está falando de vidas aqui. Então, para mim, é um número bastante significativo. E com o apoio da secretária de saúde, da Rosana, que eu fiz até um coração nela aqui, porque foi uma pessoa muito importante para o projeto, a gente foi parar no 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública. Então, a gente foi parar nesse congresso quando a Rosana mandou para mim e falou assim, inscreve a oficina. Ela mandou bem assim para mim no WhatsApp. E quando eu abri o link, era de um projeto chamado Saúde é Meu Lugar.
E descrevi o projeto e eu não sabia que dessa seleção a gente ia parar no Congresso Paranaense de Saúde Pública. Foi um dos 3 projetos aceitos para o Congresso e foi muito bonito porque foi a sala mais lotada do Congresso, foi a da oficina. Então, ali, nesse dia, eu entendi a dimensão que o projeto da oficina estava tomando. E para falar de apoio, aqui eu tenho uma palestra também realizada em Guamiranga com essa pessoa muito especial na minha vida, que é a minha mãe, que é a pessoa que apoia muito a oficina. Eu fico emocionada para falar dela, porque ela é uma das maiores apoiadoras da Oficina do Perdão. Mas o que é a Oficina do Perdão? O que a gente está falando? A Oficina do Perdão ela é uma técnica de meditação que ajuda, facilita a prática do perdão do participante que decide perdoar o transgressor. Mas para a gente falar da oficina do perdão, a gente precisa entender o que é perdão. Mas o que é perdão? Para a gente entender o que é perdão, é mais fácil, ou melhor, menos difícil, a gente falar do que não é perdão. Perdão não é esquecer o que aconteceu com você, perdão não quer dizer isso, porque às vezes eu escuto muito isso em consultório. Perdoei, mas não esqueci, né? Quem nunca? Perdoo, mas não esqueço. E aí eu respondo, que bom, porque perdoar não é esquecer mesmo. Perdoar é lembrar do que te aconteceu, mas isso sem causar sofrimento. Perdão não quer dizer reconciliação. A reconciliação é uma decisão que você toma depois da prática do perdão, quando você toma essa decisão sem raiva ou mágoa no seu coração. Então, perdão não é igual a reconciliar, a se reconciliar com quem te magoou, com quem te chateou. Perdão não é isso. Perdão não é passar por cima ou empurrar com a barriga. Quando a gente negligia, é indiferente com a história, sabe? Quando a gente está passando por alguma situação e a gente passa por cima daquilo sem olhar como um olhar de ressignificado dessa história. O perdão também não é negligenciar o que você passou na sua vida, também não é negligenciar o que você tem para me dizer ou o que você tem para me contar. Perdão não é nada disso. Então, o que é perdão? Perdão é quando você assume a responsabilidade por aquilo que você sente. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, alguma situação da qual a gente não está esperando que aconteça e vem e quebra um padrão de valor que a gente tem, a gente fica chateado, a gente fica magoado e a gente culpa os outros por aquilo que está acontecendo com a gente, porque é mais cômodo para o cérebro humano. A nível cerebral, o perdão ele tem uma explicação neuroanatômica. E existe essa facilidade em culpar o próximo por aquilo que a gente está sentindo, porque é cômodo para o cérebro. O perdão ele vem para você assumir a responsabilidade por aquilo que você está sentindo. Quem está sentindo mágoa? Quem que está com raiva daquilo que te aconteceu? Quem que está se sentindo triste, solitário? Sou eu. Se isso está dentro de mim, não faz sentido eu querer que o outro resolva por mim algo que eu preciso resolver internamente dentro de mim. Então, quando o perdão ele vem, você assume essa responsabilidade por aquilo que você está sentindo. Foi você que criou todos esses sentimentos dentro de você. Então, é você que tem que tomar uma decisão e o que você vai fazer com todos esses sentimentos. O perdão, ele é uma habilidade. Sendo uma habilidade, pode ser ensinado, aprendido e praticado. O perdão, ele é uma decisão, ele é um processo, leva tempo. Às vezes, aqui e agora, quando a gente decide pelo perdão, pode ser que não se resolva. Por isso, 70 vezes 7, a gente precisa perdoar o tempo todo, dia a dia. Isso é processo. E quando eu falo processo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora esse alívio vem. Porque quando a gente começa a praticar o perdão, coisas acontecem na nossa vida e é uma coisa muito incrível o que acontece. Você ressignifica tanto o seu passado, que você começa a viver o seu presente de uma outra maneira e olhar o futuro com mais esperança da vivência e do viver. Então, aqui e agora, vamos refletir, vamos pensar.
Vamos pensar numa situação. Pense em alguém. A gente está falando sobre perdão. Quando a gente fala sobre perdão, sempre vem alguém na cabeça. É com essa pessoa que você vai fazer a prática do perdão. É com ela que a gente vai fazer. Então, pensa nessa pessoa. Pensa no que aconteceu entre você e ela. Reflita sobre todo esse contexto. Reflita sobre isso. Feche os olhos e reviva tudo aquilo que você passou com essa pessoa. Reviva mesmo. E aí, o que você está sentindo? O que você realmente está sentindo dentro de você? É raiva? É mágoa? É tristeza? É solidão? É rancor? É ressentimento? É angústia? É injustiça pelo que te fizeram? Identifica esse sentimento. O que você está sentindo? O que é isso? O que é esse aperto no seu coração? E reflita agora. O que eu vou fazer com tudo isso? Entendi, compreendi, assumi a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo, porque sou eu que estou com mágoa, sou eu que estou com raiva, sou eu que estou triste com tudo isso. Não se pergunte o porquê. Pergunta o quê. O que eu vou fazer com tudo isso? E a decisão, ela é totalmente sua. O que eu estou querendo aqui não é negligenciar a sua história e nem passar por cima daquilo que você tem para me contar. Mas eu estou querendo colocar no seu menu de opções o perdão. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, colocassem as mãos com as palmas para cima, na altura do colo, descruzar pernas e braços e sentar de uma forma confortável. E nesse momento, você fecha os olhos, puxa o ar profundo, segura, solta. Mais uma vez, puxa o ar, segura, volta. Eu sou esse, eu sou. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu não sou a mente. A mente é apenas um instrumento sutil da alma. Eu sou esse, eu sou. Nesse momento, coloque essa pessoa aqui na sua frente agora. Olhe nos olhos dela e cumprimente ela, dizendo olá, olá, olá. A alma que habita em mim cumprimenta, reverencia e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E essa pessoa olhando para você, ela te cumprimenta também, dizendo olá, olá, olá. A alma que habita em mim também reverencia, cumprimenta e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E você olhando nos olhos dela, você diz, eu perdoo você. 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 Eu perdoo você por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do nosso passado.
Porque eu sei que errar é humano, a gente aprende, cresce e amadurece com os nossos erros. Eu sinto muito tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe também. E essa pessoa olhando para você, ela diz, eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também perdoo você. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Eu também perdoo você por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do nosso passado. Porque eu sei que se você soubesse, você jamais teria feito. A gente aprende, cresce e amadurece com os nossos erros, porque errar faz parte da natureza humana. Sinto muito tudo que aconteceu entre nós, me perdoe também. Nesse momento, sinta-se perdoado, sinta-se perdoado. Olhe para si e diga, eu me perdoo, 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 eu me perdoo por ter criado dentro de mim esses sentimentos negativos, pensamentos negativos, emoções negativas que me levaram a ter atitudes incompreensíveis. Eu me perdoo e me liberto de tudo isso e transmuto em bondade amorosa, em compaixão e perdão. E nesse momento, coloque a mão esquerda na altura do seu coração e a mão direita em direção à pessoa que está na sua frente. Imagina que do topo da sua cabeça desce uma linda luz brilhante. Entra pelo topo da sua cabeça, passa pelo coração e sai pela palma da sua mão em direção a essa pessoa na sua frente. E você abençoa ela com muito amor, muita compaixão, com perdão, com fé. Abençoa ela com sabedoria, prosperidade, abundância financeira e material. Abençoa ela com cura, onde ela precisa de cura física, mental, emocional, espiritual. Você abençoa ela com muito amor. Tome o seu tempo, diga palavras bonitas do seu coração. Ainda com os olhos fechados, podem abaixar as mãos. E você vai imaginar que essa pessoa está com as duas mãos levantadas na sua direção. E essa pessoa começa a abençoar você. Do topo da cabeça dela entra uma linda luz brilhante que sai pelas mãos dela e vem em sua direção. E ela está abençoando você com perdão, com fé, com cura, onde você precisa de cura. Mental, espiritual, emocional, física. Ela abençoa você com serenidade, paciência, tolerância. Ela abençoa você com fé. Não perca a sua fé. Ela abençoa você. Então puxe o ar bem fundo e inale essas imensas bênçãos chegando até você agora. Imagine essa luz entrando pelas suas narinas, indo até os seus pulmões e se espalhando por todo o seu corpo. Essa luz ela vai se espalhando e se expandindo. Ela passa pelo seu cérebro, olhos, ouvidos, boca, nariz, orelhas. Vai descendo pelo seu pescoço, passa pelas suas glândulas, vai descendo pelos seus ombros, braços, mãos. Essa luz sai pela palma das suas mãos
e vai descendo, passando por todos os seus órgãos internos, tronco, quadril, coxas, joelhos, pernas, pés. Aí ela sai pela planta dos seus pés. Essa luz ela vai passando por toda a sua coluna, passa por todas as suas vértebras, saindo pela base da sua coluna. E você nota essa luz se expandindo e se expandindo. E você vê que da altura do seu coração sai uma linda luz brilhante que vai em direção a essa pessoa na sua frente. Do coração dessa pessoa sai uma linda luz brilhante que vai em direção a você. E vocês são envolvidos por essa luz brilhante. E essa luz é tão intensa que faz vocês se aproximarem, se aproximarem, se aproximarem, até que vocês viram um lindo ponto de luz. Aproveita esse abraço de luz, porque é aqui que tudo se ajeita, tudo se arruma e tudo se resolve. Essa é a luz do perdão que cura tudo, ajeita tudo, arruma tudo. A quinta essência. Aproveita esse abraço de luz. Olha aos céus e diga, Senhor, obrigada por essa oportunidade. Muita gratidão no meu coração pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Nesse momento, com muita ternura e respeito, você se desfaz desse abraço. E com afeto, olha nos olhos dessa pessoa e diz que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. Que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. Que a paz e o amor estejam comigo e com você onde quer que você esteja. E nesse momento você vê que na sua frente tem uma linda ponte. Essa pessoa atravessa essa ponte. Ao final da ponte, ela olha para você e diz: obrigada. Obrigada por essa oportunidade. E ela segue com um sorriso no rosto e o coração em paz. E você nota que na altura do seu coração tem uma chama linda. Transfira essa chama para os seus lábios. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Dê um grande sorriso, abra os olhos e faz o sinal de tchau. Que bonito que foi. Isso que vocês estão sentindo nesse momento é perdão. Isso é perdão. Alívio, paz, leveza, conexão com o divino, calmaria, gratidão, paz. Isso é perdão. Liberdade. Isso é perdão. Eu posso ficar dias, meses, anos falando sobre a parte científica do perdão e sobre o que é ou não é perdão, mas se não faço vocês sentirem, vocês nunca entenderão. E aqui, a maior lição que eu aprendi com a prática da oficina do perdão é que não podemos negligenciar e muito menos julgar nenhum tipo de sofrimento. Ouvi muitas histórias de cura pela oficina do perdão. Sofrimentos, eles são individuais e intransferíveis. O que eu sinto não é o mesmo que você sente. Pode ter uma mesma definição, raiva, rancor, mágoa, mas o sentimento, ele é meu. Se ele é meu, sou eu que tenho que resolver. E a oficina do perdão, ele vem como uma resposta ao grande problema de saúde pública, que é a falta do perdão. Aqui está o meu contato, oficina.perdão@gmail.com. E quem quiser, segue a gente no @oficina do perdão, no Instagram e também no canal do YouTube. A gente faz lives toda semana falando sobre perdão na perspectivas de vários assuntos. Essa semana a gente está falando perdão e adoção, qual a importância do perdoar, do ato de perdoar no processo de adoção, na perspectiva da mãe, da filha e de uma visão sistêmica. E a gente tem feito várias lives uma vez por semana. E assim eu me despeço com um forte abraço e coletivo abraço. Esse foi o último dia que eu fiz o encontro na oficina do perdão e foi muito bonito. Aqui a melhora
a melhora da qualidade de vida de muitos pacientes que tinham diagnóstico de depressão e ansiedade. Muitos deles pararam de tomar remédio, outros tinham problema de insônia, que também pararam de tomar medicação, e outros tinham depressões profundas com ideação suicida, que não tinham mais pensamentos ruminativos e nem de ideação. Então, todas as fotos que aqui apresentei, tenho a autorização e por escrito dessas pessoas para divulgação da imagem, porque é assim que a oficina funcionava. Os encontros eram a cada 15 dias. O nome desse grupo terapêutico foi chamado Florescer Caminho para a Vida, e a gente assinava 2 listas de presença. Uma de presença e a outra de divulgação de imagem. Então, por isso que não tenho medo de mostrar a carinha de todo mundo que participou. E foi muito bonito o resultado que a gente teve. E o melhor recado é do mestre Showa Kotsui, que foi com quem eu aprendi muito sobre perdão, que o perdão ele é terapêutico. E eu acredito sim que o perdão ele vem de um processo de cura da humanidade. E essa é a oficina do perdão. Então eu quero agradecer imensamente a atenção de cada um de vocês. Espero que tenha trazido o menu de opções de vocês, a oficina do perdão. Então, muito, muito obrigada.